Adorar o Senhor, vamos cultuar a Deus, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, a nossa casa que o Senhor Deus nos deu para poder adorá-lo. E assim vamos fazer, né? Em nome de Jesus. Convidar os amados irmãos, aqueles que puderem, se colocar de pé, e nós vamos ler o Salmo 66. Vamos fazer a leitura do Salmo 66 de forma responsiva. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Salmo de número 66 é um salmo de oferta, de gratidão ao Senhor. E é um cântico entoado pelo povo de Israel em gratidão ao Deus Todo-Poderoso pelos seus grandes feitos na sua vida. Vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Aclamai a Deus toda a terra. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. Vinde e vede. Competiu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, a guisa veremos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente os seus olhos eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos aos nossos Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos vacilem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Os quais anunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Se eu aprender a procurar. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém. Podeis assentar, queridos. Vamos ter um momento de oração. Convido os amados irmãos a curvar as suas cabeças, fechar os teus olhos e ter um momento de oração silenciosa ao Senhor, buscando a face de Deus, entregando a tua vida, a nossa vida no altar do Senhor, e que Ele possa assim receber o nosso culto nessa noite. Vamos orar, que os amados irmãos então estejam fazendo essa oração de forma silenciosa ao nosso Deus. Senhor, que tremendos são os teus feitos. Pois a tua palavra nos narra, ó Deus, Pai querido, aqui no Salmo 66, o quão grandioso o Senhor é, o quão magnífico, Pai querido, o Senhor foi com o teu povo no passado, o quão magnífico o Senhor é com o teu povo no presente, e quão magnífico o Senhor continuará sendo com o teu povo no futuro, até o dia glorioso da volta de Cristo para buscar a tua igreja. O Senhor permanecerá e permanece fiel a ti mesmo, a tua palavra, a tua aliança, e fiel ao teu povo, povo que o Senhor mesmo escolheu,
povo que o Senhor mesmo chamou, povo que o Senhor mesmo salvou, entregando o teu Filho na cruz do Calvário. Pai, aqui se reúne o teu povo. Estamos, ó Deus, reunidos para cultuar o teu nome, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, pois só a ti é devido, ó Deus, só o Senhor merece, Pai, toda a nossa honra e toda a glória. Merece, ó Deus, que nós venhamos a nos reunir aqui nesta noite com alegria no coração, desejosos, ó Pai querido, de poder cultuar o teu nome. Ah, Deus, clamamos ao Senhor que a ti, ó Deus, seja agradável os louvores, as orações, tudo que for realizado aqui nesta noite, seja agradável aos teus olhos, seja aceito por ti, Pai, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E assim nós temos confiança, temos a confiança, Pai, de que quando nos aproximamos do Senhor, e quando nos achegamos, ó Pai querido, ao Senhor, o Senhor se torna galardoador daqueles que o buscam e daqueles que confiam no Senhor. Nós confiamos, ó Deus Todo-Poderoso, que Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Nós confiamos, ó Pai, que por meio de Cristo nós estamos no Santo dos Santos e podemos adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, e o Senhor receber a nossa adoração. Pai, nós temos a confiança, ó Deus Todo-Poderoso, de que as nossas orações, os nossos louvores, chegarão até o teu trono de graça, para louvor e glória de ti mesmo, porque o teu Filho Jesus comprou, ó Pai querido, a nossa salvação na cruz do Calvário, e nós agora somos redimidos, e por meio dele, novo e vivo caminho, nós nos aproximamos de ti. Deus, levamos também a nossa voz ao Senhor, reconhecendo, Pai, que somos pecadores. Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Pai. Ah, Deus, quantas vezes pecamos por palavras, quantas vezes pecamos por atitudes, quantas vezes pecamos por omissão, quantas vezes, ó Pai, erramos em fazer a nossa vontade e não somos, ó Deus, obedientes ao fazer a vontade do Senhor. Pai, perdoa, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos obedientes a Ti, nos ajuda a olhar para as Escrituras Sagradas, confiando no Senhor, Pai, e fazer e obedecer a Ti, a Tua vontade, para a glória e louvor do Teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, em misericórdia de nós. E assim, ó Deus, nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda no Salmo 66, amados. Eu gostaria de fazer a leitura aqui, ainda do Salmo, neste Salmo, do verso 12 até o verso 15, dizendo que a palavra do Senhor diz aqui, no verso 12, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. O salmista narra o tempo em que Deus, pela sua soberania, pelo seu poder e pelo amor de Deus ao seu povo, fez com que esse povo passasse um período difícil, um período em que o salmista diz que eles foram burilados, que eles foram acrisolados, que eles foram refinados como prata, em um processo difícil de cativeiro, de dor e de sofrimento. Mas o texto, o verso 12, vai dizer que no final, afinal, o Senhor libertou o seu povo, tirou o seu povo dessa opressão e colocou o seu povo num lugar espaçoso, num lugar de alívio, num lugar de refrigério. O Senhor trabalha assim na nossa vida muitas vezes.
Ele nos dá momentos difíceis, Ele nos dá momentos de cativeiro, Ele nos dá momentos de dor para nos acrisionar, para nos refinar de fato, como prata nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas Ele sempre nos promete também nos trazer de volta para um lugar espaçoso, um lugar de refrigério. E assim o salmista reconhece que Deus fez esse processo também na vida de Israel e continua fazendo assim. Mas nos versos 13 até o 15 ele diz: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. E esses momentos em que Deus nos aprisiona, em que Deus realmente nos leva ao cativeiro, muitas vezes nós fazemos promessas também. Nós fazemos declarações a Deus e nós prometemos a Deus. E o salmista reconhece que fez isso. E uma dessas promessas é que ele ia fazer, no verso 15: oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aromas de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Ele ia trazer ofertas. Ele ia trazer ao Senhor ofertas de gratidão pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pelo cuidado de Deus, pela mão de Deus sobre a sua vida. Quando nós declaramos exatamente sermos povo de Deus, confessando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós também declaramos que somos um povo gratos e devemos ser sempre gratos ao Senhor. Ainda que passemos por turbulências e tribulações, Deus continua nos levando a lugares espaçosos, nos dando alívio e refrigerando a nossa vida. Então vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Deus, vamos cultuar a Deus com alegria, com o coração gratos a Deus, porque mesmo que Ele nos mande dores e às vezes angústias, Ele nos dá o tempo de alívio, Ele nos dá o tempo de refrigério. Talvez você esteja passando o tempo de ser acrisolado por Deus, um tempo de angústia, mas talvez você agora já esteja num momento espaçoso, num tempo de refrigério. Seja qual for o momento que você esteja agora, a única coisa que Deus requer é que nós venhamos a louvá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, com gratidão no nosso coração. Então vamos fazer isso. Vamos com gratidão cultuar o Senhor, adorar a Deus e bendizer o nome do Senhor. Eu convido você que veio preparado a trazer os seus dízimos e as suas ofertas ao altar do Senhor nesse momento, como oferta de gratidão, como um momento em que você está de fato agradecendo ao Senhor pelo cuidado sobre a sua vida. Os amados irmãos do louvor vão nos conduzir aqui em louvor ao Senhor, e enquanto eles entoam esse louvor a Deus, você então possa trazer as suas ofertas, os dízimos ao altar do Senhor. Você que faz por meio de Pix, você também fique à vontade. Lembrando que aqueles que fazem por meio de Pix, você precisa colocar um código de identificação. Se você vai transferir o seu dízimo, você coloca os centavos, 01. Se você vai fazer oferta, você coloca 02. Se você vai fazer uma oferta especial para a compra do terreno, você coloca 03. E assim, o nosso tesoureiro vai identificar para que lado ele vai enviar esse recurso e como vai ser identificado esse recurso. Tá bom? Então, lembre-se, dízimo 01, oferta 02 e oferta específica para a compra do terreno 03. Vamos louvar o Senhor e vamos exaltar a Deus.
Vou pedir a irmã Jussara que faça uma oração pelos dízimos e ofertas. Querido Deus, amantíssimo Pai, diante da Tua presença, Senhor, estamos aqui nesta noite, graças a Ti, por sermos escolhidos, ó Deus, para estarmos aqui, para louvar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Jesus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, meu Pai, principalmente pelo que o Senhor já fez, Jesus, dando a vida do Teu único Filho naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados, Pai. Por isso agradecemos a Ti, ó Deus, os dízimos, as ofertas lançadas em Tua casa, Pai. Ah, Deus Santo, continue, ó Deus, operando, abençoando, trabalhando na vida de cada um, Jesus querido. Ó Deus Santo, para estarmos com o coração agradecidos, ó Deus, e abertos a ofertarmos ao Senhor, ó Deus, pois tudo que fazemos é para louvor e glória do Teu nome, ó Pai, e Deus Santo, e é para a Tua obra, meu Deus. Continue, ó Pai, abençoando a cada um que está aqui, que dispôs, ó Deus, a estar aqui nesta noite, ó Pai, ofertando, ó Deus, para que a tua obra, ó Deus, continue, ó Pai, andando, ó Deus, ilumine, ó Deus, guarda, ó Pai, a cada um, Jesus querido, em nome de Jesus, meu Pai. É a oração que eu te faço nesta noite, Pai, com o coração agradecido, ó Deus, por esta oportunidade, Pai. Amém, Jesus querido. Amém. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Vamos continuar louvando, cantando cânticos ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Privilégio, né? Podemos adorar um Deus santo, um Deus verdadeiro. O Salmo 72 diz: o Senhor reina. Esse é o nosso Deus, Ele reina e reinará para sempre. Por isso continuamos adorando o Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas.
se comparável, Deus. Receba nesta noite honra e glória, Senhor. Somente a Ti é devido, Senhor.
Nós sabemos, ó Deus, que nós já estávamos condenados, ó Pai, mas através do Senhor Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos vida com o Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai, e te agradecemos, ó Deus, pelos louvores entoados a Ti agora. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder cantar cânticos ao Teu nome. Glórias ao Senhor. Mais uma vez nós clamamos ao Senhor, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso cântico. Que o Senhor continue falando conosco, ministrando ao nosso coração. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos irmãos, 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 32. O texto da palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. As instruções do apóstolo Paulo são também as instruções do próprio Deus a nós. E essas instruções, amados irmãos, nos diz que a ceia do Senhor é um meio de graça, e que a ceia do Senhor é um memorial de trazermos a nossa memória, o nosso coração, o próprio Deus, o Espírito Santo, reavivar em nossos corações a morte de Cristo para a nossa salvação. Mas não é apenas a morte de Cristo, como também a promessa da volta de Cristo, do retorno da vida de Cristo para buscar a tua igreja. Portanto, a ceia é um meio de graça porque também nos alimenta do próprio Cristo, e o próprio Jesus nos diz: e devemos comer da sua carne e beber do teu sangue. E assim, amados, nós somos alimentados por esse Cristo. Mas a ceia também é um momento de comunhão. Demonstra e traz ao nosso coração a certeza e a confiança de que nós estamos em comunhão com Deus, mas que também estamos em comunhão uns com os outros, com a igreja do Senhor. Por isso que, no período da pandemia, nós tivemos grandes dificuldades na ministração da ceia. Alguns fizeram por aí, mas nós entendemos o conceito bíblico de que a ceia é o momento que mostra que Cristo morreu por todos nós que estamos aqui. Nós devemos participar juntos desse momento, com o nosso coração completamente destituído de qualquer tipo de impedimento. Primeiro, discernindo que Cristo morreu por nós. E segundo, entendendo que nós somos povo de Deus. E por isso, não cabe no nosso coração nenhum tipo de mágoa, de rancor, de
constrangimento em relação ao outro, porque nós somos a família de Deus. Aleluia. Somos povo de Deus. E é com gratidão que nós devemos participar desse momento. É com alegria no nosso coração de saber que nós somos o povo de Deus. Por isso que a ceia não pode ser ministrada de qualquer maneira. E também não deve ser tomada de qualquer forma, sem qualquer tipo de entendimento. E o texto aqui nos diz: aquele que não discerniu, que não tenha a compreensão do sacrifício de Cristo e não entregou sua vida para Jesus, não deve participar. Não deve participar. Aquele que não está em comunhão com Cristo, com a igreja, não deve participar, pois estará trazendo juízo para si mesmo. E o texto é muito claro em dizer: por isso que há entre nós muitos fracos e doentes, e não poucos que estão dormindo. Não poucos que estão dormindo. Portanto, todos nós que estamos em plena comunhão com Cristo, todos nós que estamos em plena comunhão com a igreja do Senhor, nós devemos participar desse momento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vamos nos examinar nesse momento, ou pedir ao Espírito Santo que venha nos examinar. Feche seus olhos, ore ao Senhor, busque a Deus. E esse é o momento que, se existe algo no seu coração, peça perdão a Deus. Confesse seus pecados ao Senhor. Reconheça que somos pecadores. E assim o texto diz: participe deste momento. Oremos a Deus. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus bendito e maravilhoso. Glorificado seja o Teu nome. Nós estamos diante desta mesa comprada com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ah, Deus, nós não tínhamos direito a ela, e muito menos o privilégio de participar dela. Mas por meio de Cristo, pelo seu sacrifício, Ele adquiriu esse direito para nós. Ele adquiriu esse privilégio para nós. E é nos méritos de Cristo, Pai, que nós nos aproximamos agora diante do Senhor. Reconhecendo sim que somos pecadores, mas compreendendo, Pai, que somos pecadores redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. E nós entendemos, Pai, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que nós agora podemos participar dessa mesa tão gloriosa. Entendemos, ó Pai, que este momento é um momento em que o Senhor mesmo estará avivando, reavivando o nosso coração, a fé no Senhor, e nos fortalecendo, ó Pai, do Cristo ressurreto. Aleluia. Daquele que ressuscitou. Glória a Deus. E hoje reina e governa para todos sempre. Bendito seja o Teu nome, Pai. Deus, fortalece a Tua igreja nesse momento. Fortalece o abatido, o caído, aquele que está oprimido, aquele que está em dificuldade. Deus, Tu fortalece a nossa fé, para a glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ministra sobre o nosso coração, mas também ministra sobre aqueles que, por um instante, por um momento e por esse dia, ó Deus, não vai poder participar da ceia do Senhor. Ah, Deus, que ele não se sinta rejeitado por Ti, pelo contrário, chamado por Ti, consertar a sua vida diante do Senhor. Aleluia. Para assim, ó Deus, participar nas próximas ceias do Senhor, com o coração voltado a Te adorar e bendizer o Teu nome. Assim, Deus, nós oramos a Ti com gratidão. E Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém, Senhor. Amém. Quero pedir a você que vai participar, se colocar de pé. Os amados irmãos, o nosso irmão Igor, também o pastor Wesley vai estar aqui à frente. Nós vamos ministrar esse momento da ceia do Senhor. João Igor vai distribuir, por gentileza. Enquanto os irmãos louvam o Senhor.
Deus Todo-Poderoso, Pai. O Senhor Jesus, amados, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de muitos. Senhor, queremos te render graças nesta noite, porque o Senhor fez por nós aquilo que ninguém poderia fazer. Só tu, Senhor, é quem poderia fazer, e tu quiseste fazer isso por nós, Senhor. Muito obrigado por essa tão gloriosa salvação. Muito obrigado por este tão glorioso perdão. Muito obrigado, Senhor, por esta tão doce comunhão, ó Pai, que por meio de Cristo Jesus, o teu Filho amado, nós temos com o Senhor. Nesta noite, Pai, nós queremos render graças ao Senhor. Nós queremos bendizer o teu santo nome, ó Pai. Senhor, o nosso coração se alegra nesta noite. Ah, Senhor, os nossos lábios louvam o teu nome, porque grande Salvador é o Senhor, porque grande Salvador és tu, ó Pai. E nós, Senhor, escolhidos teus, somos ovelhas do teu pasto. Senhor, nós somos o teu povo, a quem tu escolheste, Senhor, para glorificar e para bendizer o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Que a cada dia, Senhor, o teu Espírito Santo possa continuar, Senhor, nos ajudando a vivermos para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, que a cada dia possamos estar em comunhão contigo, pois este é o bem maior que nós temos, ó Pai. Comunhão com o Senhor. E é por meio de Cristo Jesus, ó Pai, que nós somos reconciliados e vivemos em comunhão contigo. Graças te damos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Continuar louvando o Senhor enquanto
e também os pequenos até 10 anos, né? Vem, Titica. Isso é fruto do trabalho de ontem, viu, irmãos? Ó, que bênção, a participação aí, ó, né? Louvado seja o Senhor por isso. Mais um Miguel ali, ó, né, Miguel? Agora são 3, Miguel. Não, 4, né? Porque tem lá o outro. Ih, rapaz, tem mais anjo do que tudo. Ah, que bênção. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelas crianças, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida de cada um. Pedimos ao Pai que nesta noite o Senhor fale ao coração delas. Ensine a tua palavra através das professoras, ó Pai. Use cada uma delas para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida deles e por eles estarem aqui conosco. Eles são bem-vindos aqui na tua igreja. Glória a Deus. Porque essa igreja é também a igreja deles. E eles são a igreja. Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado, Pai. Fala o coração deles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Podem subir. Ah, o outro já está subindo lá, nem esperou. Amém. Saúde, igreja, na paz do Senhor. Amém. Eu esqueci de apresentar o pastor novo, que está aqui, ficou um mês mais ou menos sem vir. Glória a Jesus. Bom estarmos aqui nesta noite, cultuando ao Senhor, adorando o seu nome, participando da ceia do Senhor. Este é um momento ímpar, né, da igreja do Senhor. Gostaria de ler com os irmãos o Evangelho segundo João, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 1 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conheceu a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos e falamos com o Senhor nesta noite. Te louvamos por Tua palavra lida e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos dar compreensão, entendimento, abrir, Senhor, os nossos olhos, abrir a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra nesta noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo faça, Senhor, com que possa transmitir a Tua mensagem, a Tua palavra, para louvor e glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lemos este texto e, como a própria Bíblia, né, ela já vem ali com o título, ao iniciar este capítulo, Jesus, o bom pastor. E este capítulo 10 de João, ele é exatamente a sequência daquilo que ocorreu no capítulo de número 9, quando Jesus cura aquele cego, e os escribas, os fariseus, eles vão até aquele cego para procurar saber quem havia o curado, quem era aquele que o havia curado. E na verdade, aqueles homens, os fariseus, eles trataram aquele ex-cego de uma maneira muito má, porque eles estavam mais preocupados na observância do dia de sábado do que alguém que é cego passar a enxergar. E na verdade Jesus vai dizer para eles que, na verdade, o cego era eles, né? Aquilo que Jesus estava propondo a eles é que eles eram cegos verdadeiramente, porque eles podiam ter os olhos da carne, mas eles não conseguiam entender as coisas espirituais. E Jesus aqui ele continua o seu discurso, e o propósito de Jesus foi censurar aqueles homens, foi dizer para aqueles homens que Jesus, ele veio, e ele, como o pastor e o bom pastor, ele estava preocupado com as suas ovelhas. Jesus veio para trazer vista àquele que estava cego. E também Jesus tem como propósito animar aquele homem que era cego, para que ele pudesse perseverar. E Jesus também veio, e com essas palavras que Jesus dirige, ainda encerrando o capítulo 9 e aqui iniciando o capítulo de número 10, Jesus veio demonstrar o seu verdadeiro ministério, sendo um bom pastor, um pastor amoroso, que cuida e verdadeiramente ama as suas ovelhas. E esta parábola, né, que Jesus fala aqui a respeito do bom pastor, do versículo de número 1 ao versículo de número 6, aqui nós vamos observar Jesus narrando essa parábola e falando que Ele é o bom pastor, mostrando àqueles homens que Ele é o bom pastor. E na verdade Jesus, Ele não está trazendo algo novo, porque lá no livro dos Salmos, profeta Isaías, nós vamos observar em algumas passagens, principalmente nos Salmos, Deus se apresentando como pastor de Israel. Talvez aí um dos salmos mais conhecidos, né? O Salmo 23, ele inicia justamente assim: o Senhor é o meu pastor. E este Jesus, ele também é o nosso
pastor. E na verdade ele não é apenas um pastor, ele é o bom pastor. E aqui, nesta parábola, Jesus ele vai dizer então aos seus discípulos, vai dizer então àqueles que estavam ouvindo, estava falando, aqueles a quem Jesus estava se dirigindo, e começa então a falar. E ao falar desse pastoreio, ao falarmos, nós precisamos compreender a respeito do aprisco. E lá quando Jesus começa a falar, ele usa termos aqui que nós precisamos voltar um pouquinho. Havia dois tipos de aprisco. Havia o aprisco de inverno e o aprisco de verão. O aprisco de inverno era um grande aprisco, todo cercado, havia um portão, e ali estava um porteiro que tinha as chaves. E ali vários pastores colocavam as suas ovelhas durante a noite. No outro dia pela manhã, o pastor se apresentava ao porteiro, e este porteiro então abria a porta, e ele chamava as suas ovelhas, chamava cada uma pelo seu nome, e todas elas atendiam. E é interessante, não sei se os irmãos já viram, tem um videozinho que mostra algo interessante, Mostra dois homens que chegam perto assim de uma cerca, onde tem várias ovelhas, e aí o primeiro homem ele chama, e ele grita, e ele insiste, e as ovelhas fazem de conta que nem tem ninguém chamando. Depois o dono dela, o pastor dela chama, e todas elas vêm rapidamente. E é exatamente isso. O pastor então ele chega, se apresenta na porta e chama as suas ovelhas, e todas as que lhe pertencem, elas vêm e após ele. E também tem o aprisco de verão. O aprisco de verão são apriscos menores, que o próprio pastor fazia, e na verdade esse aprisco nem porta tinha, na verdade a porta era o próprio pastor, ele chamava as ovelhas e elas entravam, e depois pela manhã ele chamava e elas saíam. Nesta não havia o porteiro. Então é dentro de todo este contexto que Jesus está falando, e Jesus narra e fala a respeito destes dois apriscos. Jesus vai explicar então que o pastor das ovelhas, ele tem algumas características. E a primeira característica é que para o pastor, o porteiro, nos reportando aqui ao aprisco de inverno, o porteiro abre a porta, porque o porteiro reconhece que aquele pastor é de fato o dono das ovelhas, aquele pastor é de fato o legítimo cuidador daquelas ovelhas, e que ama aquelas ovelhas e que alimenta aquelas ovelhas. Também as ovelhas, elas conhecem a sua voz. Quando ele chama, ele não precisa insistir. As ovelhas, ao ouvir a sua voz, elas o seguem. Também este pastor, ele conhece cada uma das ovelhas. E aqui, irmãos, nós precisamos entender e podemos louvar ao Senhor, que nós que somos ovelhas do Senhor, nós podemos, e na verdade nós ouvimos a voz do Senhor Jesus. Mas também tem algo maravilhoso, é que Jesus conhece cada um de nós, e Ele conhece pelo nome. O Senhor tem um relacionamento pessoal, particular com cada um. Às vezes nós pensamos, nós somos a igreja, e de fato nós somos a igreja. Olha, nós somos o rebanho do Senhor, de fato nós somos o rebanho do Senhor. Mas mais do que o rebanho do Senhor, o Senhor trata com cada um individualmente. O Senhor fala com cada um individualmente. O Senhor ama cada um individualmente. Às vezes nós falamos, olha, o Senhor nos ama,
Mas quando nós paramos para pensar assim, olha, o Senhor me ama. Olha, o Senhor nos conhece. Mas nós podemos dizer assim, olha, o Senhor me conhece. O Senhor cuida de todos, de toda a sua igreja, de todo o seu povo, de todo o seu rebanho. Mas nós também podemos dizer assim, olha, o Senhor cuida de mim. Sabe, isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque o Senhor tem um relacionamento individual com cada um de nós. O rebanho do Senhor, ele pode ser numeroso, mas o Senhor cuida de cada um individualmente. Ele conhece cada um individualmente. Diz ainda que o pastor, ele conduz as ovelhas para fora do aprisco. E quando ele conduz as suas ovelhas, ele leva as suas ovelhas a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O Senhor, na verdade, ele é o nosso pão. O Senhor, na verdade, ele é a água. Ele é a fonte das águas que nós precisamos. Portanto, nós somos cuidados pelo Senhor. Nós somos alimentados pelo Senhor. E também, o Senhor, ele vai adiante de nós. Talvez, no nosso contexto aqui, nós conhecemos mais vacas e bois, né? Que aquele que é responsável por elas, toca o gado. Mas as ovelhas não. O Senhor, ele segue adiante das ovelhas. Ele vai na frente, observando se há perigo, livrando do perigo, afugentando os predadores, para que as suas ovelhas estejam protegidas. Também, ao passo que o pastor vai adiante, e as ovelhas também seguem este pastor. E os fariseus, eles não conseguiram compreender isso. E a partir do versículo de número 7, Jesus vai falar, olha, eu sou a porta das ovelhas. Reportando ao aprisco de verão, que eram algumas pedras, né, que eram colocadas em volta, e ali o pastor ficava na porta, era ele que deixava um lugar, e na verdade não havia algo que fechasse aquele lugar, mas era o pastor que ficava ali. Então o pastor se colocava como porta daquele aprisco. E agora então Jesus vai dizer, né, se antes Jesus estava fazendo um contraste que para ele, como pastor, o porteiro daquele aprisco abria a porta para que ele pudesse pegar as suas ovelhas, ao contrário dos ladrões e salteadores que eles pulavam para roubar as ovelhas. Agora Jesus vai dizer que ele é a porta das ovelhas. O versículo de número 7 ele vai dizer, olha, eu sou a porta. Eu sou a porta. E algumas verdades nós aprendemos. Que porta Jesus é? Jesus é a porta da salvação. Nenhum homem é salvo se não for pelo bom pastor que é Jesus Cristo. Ninguém entra para o aprisco de Deus se não passar por Jesus Cristo. Ninguém começa a fazer parte da família, do rebanho. Ninguém faz parte do rebanho do Senhor se não for por Jesus Cristo. Não há outro pelo qual nós somos salvos. Jesus, ele é a porta, mas Jesus é a porta de libertação. Há portas que são abertas para o homem, mas são portas que conduzem o homem à escravidão. E Jesus vai dizer, olha, aquele que entra por mim, aquele que entra por esta porta, ele entrará e sairá. A liberdade de entrar e sair. A liberdade, porque Cristo nos chamou para a liberdade. Se nós fizermos um contraste com os fariseus, a quem Jesus estava também dirigindo essas palavras, os fariseus, eles até abriam a porta para os homens, mas era uma porta que levava os homens à escravidão, a um fardo pesado que nem eles mesmos conseguiam carregar.
mas eles impunham este fardo sobre os homens. Mas Jesus, ele vai dizer: olha, aquele que entra por mim, aquele que entra por esta porta, encontra a liberdade, porque Deus, ele nos chamou para a liberdade. Também Jesus, ele é a porta. Ele é a porta da salvação. Jesus, ele é a porta, uma porta de libertação, mas também é uma porta que nós encontramos provisão, porque ele é o pão, porque ele é a água. Ele vai dizer: aquele que entra por essa porta, ele vai entrar, encontrará pastagem, encontrará alimento. E o alimento mais precioso que nós precisamos é o alimento para as nossas almas. E só Jesus tem este alimento para nós. Os homens buscam refúgio em muitas coisas. Os homens buscam refúgio em tantas coisas. Só precisa de entrar por uma porta, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Ele que nos dá toda a provisão. E a provisão que Cristo ele nos dá é uma provisão farta, é vida abundante, é uma provisão, não somente, não estou me referindo somente à nossa carne, pois Cristo também, ele proveu o alimento para a nossa carne, mas estamos falando da provisão espiritual, que somente o Senhor pode nos conceder. E também Jesus, ele é a porta da vida. O versículo de número 10, ele vai dizer para nós: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. A vida que o Senhor nos dá é uma vida abundante, é uma vida alegre, é uma vida feliz, é uma vida que não se restringe somente a este mundo, mas também a vida eterna. A vida que o Senhor nos dá, ela é uma vida abundante. Sabe, mas nós não podemos nos referir somente à vida eterna, porque ela é eterna, é gloriosa, é maravilhosa, é abundante. Mas aqui neste mundo, nós também temos vida abundante. Diz Davi, o grande pastor de Israel, mas se referindo a Deus como seu pastor, que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele, o bom pastor estava com ele. Assim também somos nós. Nós também passamos por momentos de tristeza, momentos de angústia. Às vezes, como o pastor Renato leu aqui o Salmo 66 e também trouxe uma explicação, né? Trouxe também uma mensagem para nós, e falando a respeito do povo ser de alguma maneira até oprimido no cativeiro, mas aquele povo, mesmo sendo oprimido lá no cativeiro, o Senhor estava com eles e o Senhor os libertou. E essa também é a certeza que nós temos. Neste mundo nós passaremos por aflições, nós passaremos por momentos difíceis, momentos de tribulação e angústia, mas o bom pastor está conosco. Ele não nos deixa sozinho. Ele pode talvez não nos livrar da tempestade, mas Ele estará conosco na tempestade, e Ele nos fará triunfar para louvor e glória do nome dEle. Como sempre é dito, né, e é uma grande verdade, o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas o Senhor estava lá com ele e fechou a boca dos leões. Ananias, Misael e Azarias não foram livres da fornalha de fogo, mas o Senhor estava com eles lá na fornalha de fogo, e nenhum mal aconteceu a eles. Na verdade, o nome do Senhor foi glorificado. Sabe quantas das vezes a nossa luta, a nossa angústia, os momentos difíceis que passamos, é para a glória do nome do Senhor. E quando assim o é, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda. Os momentos podem ser difíceis, mas podemos lembrar sempre: o bom pastor, ele está conosco. Aquele que é a porta está conosco. Aquele que nos alimenta, aquele que nos dá liberdade,
aquele que nos salva, aquele que dá-nos a vida abundante, Ele está conosco. Ao contrário, os ladrões, os salteadores, obviamente, Jesus não estava se referindo, né, a João e nem aos profetas, porque ele vai dizer, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Na verdade, Jesus não estava se referindo a eles, mas Jesus estava se referindo exatamente àqueles homens, os fariseus, aqueles homens que não tinham nenhum compromisso com as ovelhas do Senhor. Na verdade, tudo que eles pudessem fazer para afugentar as ovelhas era exatamente o que eles faziam. Aqueles que eram ladrões, que eram salteadores, na verdade, eles estavam somente interessados não em cuidar das ovelhas, mas daquilo que as ovelhas podiam dar a eles, né? A sua lã, a sua carne. Então, eles não tinham outra proposta para as ovelhas, senão matá-las, senão roubá-las e matá-las. Do versículo de número 11 ao versículo de número 18, Jesus vai fazer um contraste entre ele, o bom pastor, e o mercenário. O mercenário era aquele que era contratado para cuidar das ovelhas. A única preocupação do mercenário era receber o seu salário. As ovelhas era a parte menos importante. Portanto, se a ovelha fugisse, ele deixava ela perdida. Se o lobo viesse, ele abandonava as ovelhas. Ele não tinha nenhum compromisso com aquelas ovelhas. E Jesus, então, ele vai chamar a atenção daqueles homens que o mercenário jamais arriscaria a sua própria vida por causa de uma ovelha. E Jesus vai dizer: olha, eu sou um bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Trazendo aqui uma lembrança de Davi, quando estava pastoreando as ovelhas de seu pai, e não eram as ovelhas mais bonitas, porque as mais bonitas elas ficavam próximo da casa, próximo como diz, da sede da fazenda, mas ele estava distante, cuidando das ovelhas que talvez fossem as malhadinhas, aquelas de menos importância. Mas Davi amava aquelas ovelhas. Davi estava disposto a arriscar até a sua própria vida por causa das ovelhas. E quando ele vai conversar com Saul, ele diz exatamente isso: olha, estava cuidando das ovelhas de meu pai, veio um urso, eu fui lá e tirei o urso. A outra estava já na boca do leão, fui lá e tirei. Ou seja, Davi amava as ovelhas de seu pai, ainda que alguns pudessem considerar que não eram as mais bonitas, ainda que fossem as malhadinhas, mas ele amava aquelas ovelhas. E Jesus, ele também, ele dá a vida, ele não só se dispôs, né, aqui dentro de um contexto, né, não só dispôs a arriscar a sua vida, não, ele veio para dar a sua vida pelas ovelhas, para que as ovelhas que o Pai lhe confiou, elas pudessem ser salvas. E Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele sacrifica-se pelas ovelhas. Por isso ele é o bom pastor, porque ele se oferece como sacrifício pelas ovelhas. Jesus, ele se entrega pelas ovelhas. Ele não oprime a ovelha, mas ele dá a vida pelas ovelhas. E como é que Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas? Ele entrega a sua vida voluntariamente. Sabe, irmãos, não foi por causa de Judas que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Não foi porque Pedro
negou a Jesus. Não foi porque o Sinédrio tomou uma decisão. Não foi porque Pilatos, agindo politicamente, entregou Jesus. Não, irmãos. A morte de Jesus não foi uma surpresa. A morte de Jesus, ele veio exatamente para dar a sua vida. Ele veio exatamente para morrer. Não foi um acaso, não foi por causa de Pedro, não foi por causa de Judas, não foi por causa de Pilatos. Não, Jesus veio para entregar a sua vida. Na verdade, estes homens, ainda que não tivessem o entendimento, mas eles estavam exatamente cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido, para que Jesus pudesse dar a sua vida pelas ovelhas. Portanto, ele voluntariamente, ele entrega a sua vida, e ele se deu sacrificialmente, porque ele não amou suas ovelhas apenas de palavras, mas ele derramou seu sangue por causa de cada uma das suas ovelhas. Jesus lá naquela cruz, ele derramou seu sangue exatamente por causa da minha vida e por causa da sua vida. Nós ainda não estávamos neste mundo, nós ainda não conhecíamos Jesus, mas Jesus já nos conhecia, e ele morreu e derramou seu sangue exatamente por causa da minha vida e por causa da sua vida. Outra vez, dizendo, às vezes nós falamos, não, é porque Deus amou o mundo, olha, é porque Deus, ele deu a vida pelas ovelhas, mas eu preciso entender que eu sou uma ovelha, pelo qual Jesus entregou a sua vida. Quando nós colocamos no coletivo, parece que perde um pouco o peso, mas nós temos que dizer, olha, eu sou uma ovelha, e Jesus deu a sua vida por mim. Eu sou uma ovelha, eu nem sabia quem era Jesus, é claro, nem poderia imaginar que estaria aqui, mas Jesus deu a vida. Meu pai, minha mãe nem haviam nascido, os meus avós não haviam nascido, lá os meus antepassados não haviam nascido, mas Jesus deu a sua vida por mim. Portanto, ele entregou, ele derramou o seu sangue, e ele também fez isso vicariamente, ou seja, ele nos substituiu. Era para que você morresse, mas Jesus morreu em nosso lugar. O juízo de Deus, que era para cair sobre mim e sobre você, caiu sobre Jesus lá no Calvário. Por isso nós podemos louvar o Senhor, bendizer o Senhor, porque lá naquela cruz está a minha vitória e a sua vitória. Quando Jesus disse, está consumado, quando Jesus disse, olha, está tudo feito, está tudo realizado, ali, aquele que é justo morreu por nós que somos injustos. Já dissemos, Jesus, ele é o bom pastor e ele conhece intimamente as suas ovelhas. Há um conhecimento profundo a respeito das nossas vidas, a respeito da minha vida e da sua vida. Também, Jesus, ele estava dizendo àqueles homens, versículo de número 16, que havia outras ovelhas que pertenciam a ele, mas que ainda não estavam no aprisco. E Jesus veio também para estes. Jesus veio para comprar para Deus, veio resgatar para o Senhor, veio para que estas também, que estavam distantes, que precisavam ser levadas para o aprisco, pudessem ser alcançadas por este bom pastor. E aqui nos chama a atenção que há muitas ovelhas ainda que pertencem ao aprisco do Senhor. E o Senhor Jesus, ele nos comissionou para nós pregarmos o Evangelho. Poderíamos dizer que aqui em Cataguás tem muitas ovelhas do Senhor Jesus que não sabem ainda que são ovelhas do Senhor Jesus. Mas, se nós anunciarmos este tão glorioso Evangelho,
elas ouvirão a voz do Senhor Jesus. Elas serão alcançadas por este Evangelho. E aqui também vale uma responsabilidade de nós, como igreja do Senhor, entendermos que nós precisamos anunciar esta palavra, porque essas ovelhas estão por aí, estão fora do aprisco, mas ao ouvirem a voz do Senhor, e como que elas ouvem a voz do Senhor? Através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E elas então são congregadas a este aprisco. E a voz do Senhor, a voz deste bom pastor, é uma voz poderosa. Um dia eu e você ouvimos esta voz poderosa, e nós não podemos resistir, porque esta graça é irresistível, porque esta voz é irresistível. O Evangelho do Senhor é irresistível para aqueles que são ovelhas do Senhor. Muitos não ouvem, porque não são ovelhas, assim como os fariseus não ouviram, porque não eram ovelhas do Senhor. Mas aqueles que são ovelhas, eles ouvem a voz. E esta voz, ninguém pode resistir esta voz. Também, este rebanho só tem um pastor. Há muitas igrejas, muitas denominações, muitos pastores, mas o rebanho do Senhor, neste aprisco do Senhor, só tem um pastor, que é Jesus Cristo, o bom pastor das ovelhas, este que voluntariamente morreu e ressuscitou para a glória do nome do Senhor, para que nós fôssemos resgatados. Que eu e você, que nós possamos entender e glorificar a Deus e bendizer o nome do Senhor, porque, como diz o salmista, porque Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, porque Ele não nos tratou da maneira que nós merecemos ser tratados. Ele nos tratou segundo a sua misericórdia. Diz o salmista que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, mas segundo a sua misericórdia. E para nós encerrarmos, nós queremos falar a respeito das ovelhas. Falamos a respeito do bom pastor, também vamos falar a respeito das ovelhas. As características das ovelhas. Primeiro, elas ouvem a voz do pastor, não ouvem a estranhos. Há muitas religiões, existem muitas doutrinas, existem muitos pseudo-evangelhos, mas as ovelhas do Senhor, ela ouve a sua voz, ela só ouve o Evangelho do Senhor Jesus, ela só ouve a mensagem do Senhor, e ao ouvir esta mensagem, elas respondem a esta mensagem se arrependendo, elas respondem esta mensagem com fé, e elas são então justificadas pelo Senhor e seladas com o Espírito Santo de Deus. Também as ovelhas são conhecidas do pastor, são amadas pelo pastor e são tratadas pessoalmente por este pastor e são seladas como sendo identificadas por este pastor. Também elas seguem o pastor e elas recebem a vida eterna. A vida eterna não é uma conquista por causa das nossas obras, mas a vida eterna é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor que nos alcança. E as ovelhas do Senhor, elas têm o seu nome arrolado no livro da vida. O meu nome está lá, o seu nome está lá. Antes de eu nascer, o meu nome já estava lá. Antes de você nascer, o seu nome já estava lá, porque o bom pastor, ele já havia dado a vida por você, ele já havia justificado, dado condições para que você fosse justificado, ele já havia dado condições para que você pudesse ouvir a sua voz e se arrepender dos seus pecados, assim como também a minha vida. E nós temos uma segurança
E a segurança que nós temos é uma segurança eterna. E por que a nossa segurança é eterna? Porque aquele que cuida, aquele o qual nós pertencemos ao seu aprisco, ele é soberano. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele também é eterno. Ele também é aquele que de maneira nenhuma, como o Senhor Jesus disse, né? Aqueles que pertencem a Ele, de maneira nenhuma podem sair da sua mão. De maneira nenhuma pode ser arrancado de sua mão. Sabe, irmãos, não há ninguém que possa nos tirar das mãos do Senhor. O diabo pode fazer o que ele quiser. Ele pode levantar do jeito que ele quiser. Sabe, o inferno pode se levantar do jeito que ele quiser. Mas aqueles que pertencem ao Senhor, ninguém pode tirar das suas mãos. Porque não há ninguém maior do que Ele. Não há ninguém que tenha mais poder do que Ele. Não há ninguém que possa equiparar o seu poder com Ele. Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Portanto, eu e você, nós podemos ter uma segurança. E qual é a segurança que nós temos? Jamais iremos perecer. Podemos passar por momentos difíceis, podemos passar por momentos de grandes tribulações, mas jamais pereceremos. Jamais seremos arrebatados da mão do Senhor. Jamais seremos removidos desse aprisco, o aprisco do Senhor. Que nós possamos entender: os lobos se levantarão, os inimigos se colocarão em espreita, como diz lá a palavra do Senhor, né? O inimigo, nosso adversário, ele anda bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas nós podemos ter certeza de uma coisa: ele não pode nos tragar, porque é aquele que nos guarda, aquele que é o nosso pastor, aquele por quem nós entramos, porque ele é a porta, nós entramos por ele, estamos no aprisco do Senhor. Ele não abre a porta para o ladrão, ele não abre a porta para aquele que não tem, para aquele que só quer destruir as ovelhas. Portanto, nós temos esta segurança. A nossa salvação, ela não depende de nós, ela depende do bom pastor. A segurança da salvação não depende de nós, depende do bom pastor. A nossa certeza de vida eterna não depende de nós, depende do bom pastor. Então tudo é dele. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. E de maneira nenhuma nós seremos tomados dele. Por isso nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos ter esta segurança no Senhor. O mundo pode nos oprimir. O mundo pode nos perseguir. Os lobos vorazes podem querer nos atacar. Mas podemos descansar no bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é garantida por Ele e não por mim. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, e que esta esperança esteja viva no nosso coração. Eu pertenço ao bom pastor, aquele que deu a vida por mim, e aquele que me guarda, aquele que me sustenta, aquele que me ajuda. Esta é a segurança que nós temos. Não precisamos temer mal algum, porque o Senhor, Ele está conosco. Que Deus assim nos abençoe. Mas ainda aqui aproveitando rapidamente e falando, aos irmãos, que nós também possamos orar por todos os pastores, pelo nosso pastor e por todos os pastores, para que cada um deles possam também pastorear o rebanho do Senhor com amor, com dedicação, alimentando o rebanho do Senhor com a sua palavra, porque estes pastores, o nosso pastor, os pastores deste mundo todo, eles são dirigidos, são orientados por este supremo pastor, que é Jesus Cristo, pelo Espírito do Senhor,
que conduz eles nos orientando. E que cada um de nós possamos também entender e valorizarmos o nosso pastor, os pastores, a quem também o Senhor tem colocado. Porque também existem bons pastores. Alguém pode dizer, tem muito mau pastor, mas temos bons pastores. E que estes continuem sendo bons instrumentos do Senhor para cuidar do rebanho do Senhor. E que sejamos ovelhas, obedientes ao Supremo Pastor e também obedientes ao pastor. Existe uma falsa espiritualidade, né? Não, eu obedeço a Jesus porque só Jesus é o pastor. Mas ele mesmo deu pastores para a igreja do Senhor. E que nós também tenhamos este entendimento, esta compreensão. Que nós também tenhamos esta identificação com o nosso pastor, com os pastores, e compreendermos que eles são instrumentos do Senhor para cuidar e para velar das nossas almas. E que assim o Espírito de Deus possa continuar nos orientando, nos capacitando, nos ajudando para assim agirmos em todo o tempo, para que possamos receber e desfrutar do cuidado do Senhor e do cuidado daqueles a quem o Senhor tem estabelecido, né, sobre a igreja do Senhor, para apacentar o rebanho do Senhor. Porque um dia todos nós estaremos juntos naquele grande aprisco, onde eternamente viveremos e seremos alimentados, ou continuaremos sendo alimentados e nos alegrando com o nosso Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o grande e supremo pastor. Bendito seja o Senhor. Que nós, com certeza iremos, continuar sendo pastoreados por esse bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Amém. Eu quero ainda, antes de encerrar, o terceiro domingo de julho, terceiro, mas hoje é o quarto. Mas a Igreja Presbiteriana celebra o Dia Nacional dos Adolescentes, chamado também de DNA. Uma certa vez nós recebemos, lá em Roraima ainda, quando a gente estava, uma turma de pelo menos uns 300 adolescentes. Foi um sufoco aquele negócio, uma coisa de louco. Mas Deus nos deu graça, Foi 3 dias assim, de muita correria. E quem sabe o ano que vem esses adolescentes aqui possam participar do DNA, que acontece todo ano, É um encontro regional dos adolescentes. Mas nós queremos fazer uma pequena homenagem a esses adolescentes, chamando eles aqui à frente, todos os adolescentes a estarem aqui presentes à frente. Pode vir também, Darlan, seu cara de pau. Tá aí com esse olho de pidão aí, vem. Eu também, pastor? Não, adolescente, não é idoso não. Já até caiu o cabelo. Tem adolescente lá em cima? Tem, né? Os pré-adolescentes. Ah, sim, isso. Estão chegando lá. Aqueles que estão lá em pecado, entendeu? Não sabe se é, sabe se não é. Às vezes é, às vezes não é. Você cobra deles, eles não é. Mas quando você fala, tem um benefício aí. Acima de 20 também adolescente, vou ir receber oração. Não estou entendendo. Eles vão descer? Eles estão descendo já. Está no processo. Nós vamos orar por eles, vamos agradecer a Deus pela vida deles e vamos também continuar orando por eles
diário, né? Constantemente, diariamente, porque a gente sabe o quanto nesse mundo os adolescentes têm sido bombardeados por princípios que não são cristãos, por princípios que não são bíblicos, né? Então vamos orar para que Deus sustente esses adolescentes, esses pré-adolescentes no caminho do Senhor, que eles possam ouvir de fato a palavra de Deus, a palavra do Senhor possa de fato falar ao coração deles, né? Olha como é que está bonito isso aqui. Tirando, é claro, o Gabriel e a Bia ali, que não sabe. Tá forçando. Mas tudo bem, pode ficar. E o Darlan também, né? Você está achando que eu estou esquecendo você, né, Darlan? Vamos orar por eles? Vamos ficar de pé, irmãos? E aquilo que eu sempre falo, da nossa mão não sai poder, nenhum tipo de unção, mas como expressão de amor, de gratidão e de bênção nossa, de paz, de pessoas mais experientes, né? Vamos estender as mãos sobre eles e vamos orar por eles, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, bendito seja o teu nome, exaltado e glorificado seja o Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, diante do bom pastor, do supremo pastor, e colocamos, ó Deus, a vida desses adolescentes, pré-adolescentes, jovens, nas tuas mãos. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, o quanto conceitos, ideologias, filosofias, ensinamentos, ó Deus, contrários à tua palavra, eles têm ouvido e têm sido, ó Pai querido, lançados sobre eles. Quantos conceitos equivocados, ó Deus, têm sido lançados contra essas vidas, minando as suas mentes, para que, ó Deus, o erro, o pecado, possa ser, ó Pai querido, assimilado como coisa normal por eles, ó Pai. Mas nós, ó Pai, em nome de Jesus, colocamos a mente deles nas tuas mãos, o coração deles diante do Senhor, te suplicando, ó Deus, que a palavra do Senhor venha prosperar nos seus corações. Que eles, ó Deus, possam sim estudar, ó Deus, estarem nas escolas, nas faculdades, ali, ó Deus, vivendo os seus dias, o seu dia a dia, ó Deus, de alegria, de regozijo, ó Pai, juntamente com outros colegas de trabalho ou de estudos, ó Pai, mas que eles sejam luz do Senhor, que eles sejam sal, que eles sejam, ó Deus Todo-Poderoso, instrumentos do Senhor, que eles possam, ó Pai querido, frequentar as escolas, mas ter, ó Deus Todo-Poderoso, a cosmovisão cristã, produzida pela tua palavra, produzida pelo teu Santo Espírito, produzidos, ó Deus Todo-Poderoso, pelos ensinos das Escrituras, ó Pai querido, em nome de Jesus. Por isso, Deus, nós oramos, colocamos a vida deles nas tuas mãos e te suplicamos, ó Deus, abençoe-os, ó Pai. Nós oramos agradecidos a Ti pela vida deles, e que, ó Deus Todo-Poderoso, esta igreja, esta comunidade, este povo que aqui congrega, seja, Deus Todo-Poderoso, o arrimo da vida deles, assim, ó Deus, como pais, mães, amigos, pastores, sustentando a vida deles espiritualmente e os ajudando, ó Deus, em todos os dilemas da vida, para que eles possam crescer, amadurecer e serem homens e mulheres da sociedade, que sejam sal, luz e exemplos, ó Deus Todo-Poderoso, na sociedade, para a glória e louvor do Teu nome. Assim oramos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí os vão ganhar aí um bombonzinho, depois eu vou querer um bombonzinho também, né? Apesar de poder comer, né? Bem, queridos, vamos orar. Deixa eu terminar de entregar ali, eles mexem os seus lugares. Pode assentando, quem já recebeu pode assentar. Isso. Amém. Vamos orar encerrando então o culto. Depois eu quero dar ainda alguns avisos, tá? Oremos. Pai, muito obrigado pelo culto, pela palavra.
por todos os atos, ó Deus, deste culto, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos despeça na tua graça e que o Senhor nos leve para os nossos lares, ó Deus, guardados pelo Senhor, e nos dê também, ó Pai, uma semana na graça do Senhor, na presença do Senhor, vencendo os desafios, ó Pai, enfrentando as lutas, mas sabendo que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o bom pastor. Nós louvamos o Senhor e te agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai, o amor de Deus, o nosso Senhor, a graça infinita de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, e a consolação, a comunhão e o poder do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a tua igreja que se reuniu aqui nesta noite, e a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E nós dizemos: Amém. Amém.